Liturgia do dia 15 de maio de 2023, segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura, da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: "Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa", e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 149. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu Rei. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse
quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus conduziu Paulo e seus companheiros para um novo campo de ação, a Macedônia, já na Europa. Em Filipos, os missionários sentem-se como estranhos. A cidade tinha um acentuado caráter romano, pois se tornara colônia do Império desde o ano 42 a.C. Com o grego, também se falava o latim. A administração civil ajustava-se ao padrão romano e não ao grego. Os judeus eram muito poucos, como denota o fato de não haver sinagoga e o costume de se reunirem no dia de sábado junto ao rio. Paulo parece encontrar lá apenas mulheres. Entre elas destaca-se Lídia, uma rica comerciante de púrpura, que parece ter aderido ao judaísmo, pelo menos como ouvinte. Para Lucas, ela é o paralelo feminino de Cornélio. É uma crente em Deus. Ao contrário do que acontecera em Antioquia da Psídia, onde algumas mulheres tinham tomado parte na revolta contra os missionários, Lídia acolhe-os na sua casa, provavelmente espaçosa, pois o Senhor lhe abriu o coração para aderir ao que Paulo dizia. É sempre o Senhor que acompanha os seus missionários e torna eficaz a sua palavra. Com respeito ao Evangelho, a perseguição é praticamente a primeira experiência da Igreja. Os discípulos de Jesus foram perseguidos primeiro pelos judeus e depois também pelos pagãos. Jesus tinha os advertido para essas situações. O mundo opôs-se a Cristo e irá opor-se também aos cristãos, porque não são do mundo, porque são de Cristo. Além disso, o servo não é mais do que o seu senhor. O ódio do mundo e a perseguição dos discípulos são considerados inevitáveis. Até se julgam fazerem parte daquela intensificação do mal que preludia o juízo. É verdade que nem todos recusaram Jesus e a sua palavra. Alguns amaram-no por causa do testemunho de João Batista e por causa do testemunho que o próprio Jesus deu de si mesmo. Por isso é preciso continuar a testemunhar o Senhor, para que aumente o número dos que o amam. Nessa tarefa, os discípulos são ajudados pelo testemunho do Espírito de verdade que Jesus enviará do Pai. E a poderosa ação do Espírito irá manifestar-se exatamente nas perseguições. Há que não esquecê-lo quando chegar a hora. Paulo, depois da visão do macedônio que lhe suplicava, vem ajudar-nos, embarca em Troade e vai para Neápolis, cidade próxima de Filipos, na Macedônia. As primeiras pessoas que escutam a palavra de Deus são mulheres. Entre elas destaca-se Lídia, comerciante de púrpura e temente a Deus. Esta mulher não só aderiu às palavras de Paulo e dos seus companheiros, mas, uma vez batizada, recebeu-os em sua casa. A primeira criatura humana a acolher a palavra foi Maria. Quando a palavra chegou à Europa, foi também uma mulher, Lídia, que por primeira vez a acolheu, com outras mulheres. Isto é bonito e dá alegria, principalmente às próprias mulheres. A vida cristã é tempo de tentação e tempo de testemunho, tempo de luta e tempo de colaboração com o Espírito no testemunho de Cristo ressuscitado. Como Cristo foi incompreendido, também os seus discípulos o são. Como Cristo foi perseguido e morto, também os cristãos estão sujeitos a sê-lo. O texto evangélico que escutamos hoje dá-nos uma perspectiva heróica da vida cristã. O cristão é chamado a dar testemunho em sentido pleno. É chamado a ser mártir. A realidade de Cristo é tão decisiva para a humanidade e ao mesmo tempo tão estranha ao modo comum de pensar, que todo aquele que alinha por Cristo é quase inevitavelmente marginalizado e, por vezes, chega a ser eliminado. A história dos mártires mostra claramente essa realidade. Também hoje, os discípulos de Cristo, em especial os missionários, sofrem, não só pelas dificuldades normais da vida e do apostolado,
mas também pela incompreensão e pela hostilidade do mundo, em nome do progresso, da emancipação e da modernização, da libertação de tabus, dos direitos humanos, entre outras coisas. Muitos missionários sacrificaram a vida, morreram na missão que lhes foi confiada, morreram em nome de Cristo, para que a verdade do Evangelho chegasse a todos os cantos do mundo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.